Olá, bem-vinda a mais um vídeo da série O Seu Pedido é Minha Prioridade. E o tema hoje é adolescência. E para falar desse tema super importante, desse assunto tão rico, eu tenho uma convidada especial, que é a Cláudia Fernandes. A Cláudia, ela é mestre em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo. Também é educadora parental certificada pela Positive Discipline Association, tanto para pais quanto para salas de aula. E ela é também diretora pedagógica e sócia fundadora do Instituto de Línguas Vila dos Idiomas, de São Paulo. E mais importante de tudo, a Cláudia é mãe da Júlia, de 11 anos, e da Luísa, de 6 anos. Bem-vinda, então, Cláudia, e vamos iniciar o nosso bate-papo. Muitas vezes, enquanto pais ou enquanto professores, a gente acha que a gente só é um bom pai, uma boa mãe ou um bom professor se a gente tem o controle de toda a situação. E aí vem uma grande... Exato, e aí vem a disputa e vem essa grande frustração de que eu estou perdendo o controle, né? E, na verdade, a gente podia trocar a palavra controle por conexão, né? Então, a gente não precisa dizer quem é que está mandando, quem é o certo, quem é o errado, mas a gente trazer ali para um caminho do meio, né? Um caminho de uma justa medida, onde os dois podem se colocar, né? E até dizer, olha, eu me senti muito triste, eu me senti de tal maneira, não você me fez sentir a pior pai ou mãe do mundo, mas como você se sentiu, né? E como que a gente pode pensar numa solução juntos? Porque, veja bem, a gente fala quais são as características, por exemplo, do adolescente, né? O adolescente, ele tem um alto poder de criação, né? E um impulso de inovação. Gente, isso é tudo que o mercado de trabalho está buscando, né? E aí a gente vem cortando isso o tempo inteiro. Não, você não pode criar, não, você não pode jamais inovar, não, a coisa é assim, porque eu fiz assim, eu fui criado assim, a escola é assim. Na verdade, eu tenho escola e eu digo, a gente o tempo inteiro eles estão dando sinais pra gente de como a escola poderia ser diferente, né? E o que a gente faz com isso, né? Eu tô lembrando agora, o ano passado eu fiz uma viagem visitando escolas na Finlândia e na Dinamarca, e na primeira escola que a gente foi na Dinamarca, a gente se chocou porque as escolas, elas praticamente não tinham parede assim, branca e de bloco, não. Você tinha metade da sala, era uma transparência, era vidro, ou então o corredor era uma sala de aula, ou seja, um ambiente totalmente aberto. E tinha lá uns adolescentes e eu fui perguntar para elas, vem cá, o que vocês gostam dessa escola? Elas falaram assim, a gente gosta por isso, porque a gente tem essa liberdade, né? Então, e uma outra escola que não foi exatamente de adolescente, mas foi da infância, que um escritório de arquitetura que era responsável por construir a escola, primeiro eles foram escutar as crianças, para depois juntar essas necessidades das crianças com a necessidade, com o que eles já sabem, né, com o conhecimento técnico deles de arquitetura, para fazer uma planta específica para a criança. Agora, você imagina se a gente levasse isso para um adolescente? Se a gente fizesse esse trabalho, como é que é a escola ideal? Como é que é o quarto ideal que você quer? Né? E a gente fala, muitas vezes a gente nem faz essa pergunta. Não, imagina, eu estou perdendo o controle da minha casa. Mas dentro do que ele pode, dentro do que é importante para essa família, aonde que ele pode ser ouvido?
Aonde que ele pode ter controle na casa dele? Ah, Cláudia, mas meu filho ia querer pintar grafite no quarto dele. Bom, para algumas famílias isso não teria o menor problema. Tá ok ele pintar grafite no quarto dele. Para outras famílias, jamais. Não tem o que está certo ou o que está errado, mas tem aquilo que é importante para a família. E dentro disso, eu não admito grafite na minha casa. Tudo bem. O que é que você admite? Talvez um quadro com uma pintura de grafite. Um pôster, isso, um outro pôster. O que ele pode escolher? Aonde que ele está tendo voz? Sim, porque acho que a adolescência é esse momento mesmo, né, Cláudia? Dessa construção de identidade. Exato. E isso precisa vir de alguma forma, ele precisa entender que está sendo ouvido, que está sendo acolhido, que tem as suas vontades e os seus desejos ali no ambiente dele, né? E isso é super importante para essa construção do adolescente. Isso. E outra coisa que você falou, né? Ele precisa perceber que ele está sendo acolhido. Uhum. E aí é que tá, né? É como se, quando a gente chega impondo tudo da nossa maneira, aqui é assim, não se fala, isso não se discute, tá tudo bem, mas o que é que se discute? Essa é que é a questão, entende? Onde que ele está sendo ouvido? Porque o que acontece? A gente, por medo e talvez por não acreditar na grande potencialidade que eles têm, a gente simplesmente veta tudo, nada pode. E aí a gente começa a colocar um monte de questões, a gente fala, porque olha, você pode isso, você não sabe o que pode acontecer. E talvez tudo isso que a gente está falando, se a gente desse um espaço para curiosidade, para perguntar para eles o que você acha que acontece dentro de você ou dentro do cérebro quando se exagera na bebida. Eu não sei, assim, com esse olhar curioso, mas não com esse olhar. Você sabia o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa quando você bebe? E aí eu trouxe assim uma coisa para ilustrar, né? A gente fica falando e é isso que eles enxergam. Eles desconectam e o que eles enxergam é isso. Simples assim. Né? E aí a gente quebra a conexão. Eu começo a pensar em outra coisa e assim, é uma boquinha uma boca mexendo. E uma boca mexendo. Só isso, né? Aquele olhar vazio que te atravessa e que ele não tá mais ali te ouvindo, né? Porque não tem essa conexão, né? E ele sabe disso, ele sente isso. Né? Isso tem que ser muito verdadeiro mesmo, o nosso olhar para ele, nossos ouvidos têm que estar verdadeiramente abertos. Exato. E aí é onde entra a questão dos eletrônicos, né? Muitas vezes, como mãe ou como educadora, a gente diz assim, nossa, mas você não sai desse eletrônico, mas será que a gente também está 100% presente quando eles estão do nosso lado? Ou será que a gente está o tempo inteiro respondendo mensagem, escutando áudio, mandando áudio? Eu vou buscar na escola. Não, mas eu sou uma mãe super presente, eu vou buscar na escola, eu estou em casa. Mas qual é a qualidade desse tempo que a gente está? Eu queria até compartilhar uma coisa que aconteceu hoje. Vindo para cá, eu fui buscar as minhas filhas na escola e estava rolando aí uma troca de áudios aqui, de coisas da escola, né? E aí eu peguei o telefone e eu falei assim, meninas, eu posso responder esse áudio ou vocês preferem que eu faça isso em outro momento? E aí a minha mais nova disse, a mais velha, né, que tem 11 anos, falou assim, tudo bem. E a outra falou assim, só esse, tá bom? Tá bom, filha. Imediatamente foi só aquele mesmo, né? Então assim, mas o fato de eu fazer essa pergunta, eu poderia ter pulado essa etapa. Eu poderia ter feito o que é importante para mim. Só que a gente está num relacionamento, tem que ser importante e bacana, tem que ser uma construção minha e delas, né? Ou eu simplesmente poderia ter, não, eu não vou usar eletrônico em nenhum momento, mesmo que estiver pegando fogo na caixa d'água. Então, o quanto que nós somos espelhos para eles. O quanto eles também se queixam de quando eles estão falando, o pai não está prestando atenção. Então tá assim, ó, pode falar. Caramba,
com coisas tão vazias que a gente Sim. não tá, sabe? É. Não tá tendo nenhuma conexão verdadeira, né? Uhum. A gente é um modelo para eles e eu vejo sempre assim os bebês no celular. É uma discussão enorme, né, Cláudia, dos prejuízos que os eletrônicos causam, sobretudo nos cérebros em formação, mas nós como modelos mesmo, né, como que a gente se queixa que os filhos ficam muito tempo nos eletrônicos se a gente também vive nos eletrônicos? Né? Algo precisa acontecer aí para mudar esse cenário. E eu acho que para acontecer, a gente precisa se colocar isso como prioridade, como quem é prioridade, né? É o meu trabalho. Eu já tive mães dizendo assim aqui na escola, não, mas meu filho sabe que eu preciso ser chamada no trabalho 24 horas por dia. Poxa, então existe algo que o trabalho é sem dúvida algo extremamente importante, mas ele está tão importante quanto o meu filho, né? Uhum. Então assim, e não tem regras, quer dizer, eu quero impor regras, eu quero colocar regras, mas eu não tenho regras. O meu chefe pode me chamar manhã, de tarde, noite, final de semana. Qual é o tempo que a gente vai estar com os nossos filhos e com os nossos adolescentes? Então, acaba sendo, eles, como você disse lá no início, né, eles estão nesse momento de construção de identidade, e onde é que eles vão buscar essa referência ou essa conexão? Então, muitas vezes, eles vão lá nos grupos, né, nos amigos, e aí parece que os pais não fazem. É lógico que por ter esse momento de construção de identidade, muitas vezes eles vão se afastar da família para eles se perceberem quem eles são. Isso é esperado até. Exato, exato. Mas isso não significa que a gente, então, por isso, a gente também vai se afastar deles. E aí o que acontece? Cada um para um canto, né? E assim, exemplo, né? Hoje a gente tem os eletrônicos, mas você tem também a televisão, né? Uma coisa simples assim, quantos televisores você tem na sua casa? Nossa, todo mundo tem ponto de televisão em casa. Perfeito, das 8 às 9, cada um está no seu quarto assistindo. E qual é o momento que essa família vai ter de assistir junto? Mas ele quer assistir uma coisa, eu quero assistir outra. Ótimo, é um conflito. As habilidades do século XXI pedem o quê? Resolução de conflitos. Como que a gente vai resolver? Você quer uma coisa e eu quero outra. Qual a ideia que você tem? Vamos pensar sobre isso? Né? Esse olhar curioso, né?